então com a nossa entrevista do dia desta terça-feira. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, Arão Josino da Silva, vice-presidente institucional da ANVI e prefeito de Ascurra, e também Fernando Tomazelli, diretor executivo do SINV, que vão falar aí sobre uma visita técnica que fizeram à Itália e as consequências disso aqui para o Vale Europeu. Muito bom dia, Arão. Bom dia, Odair. Bom dia, Roger, Fernando. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Fernando Tomazelli, seja bem-vindo. Que bom estar de volta aí. Prazer estar com vocês e todos os ouvintes da Rádio Cultura. Muito bem. A primeira pergunta é a pergunta da contextualização da nossa enquete do dia de hoje. Fazemos jus ao título de Vale Europeu? Com absoluta certeza, sim, Odair. Fazemos jus ao título de Vale Europeu. Isso ficou muito nítido, ficou muito claro para nós durante essa missão. Inclusive, teve um episódio muito interessante. O vice-governador da província do Trento, ele nos recebeu para uma audiência, e o nosso prefeito de rodeio, o prefeito Ney, ele conversou em italiano, com o dialeto. E os olhos do vice-governador se encheram de lágrimas. E ele disse que ele recordou dos avós dele, dos nonos dele. E ele disse, olha, vocês preservam muito mais a cultura italiana do que nós mesmos, né? Isso ficou muito nítido, que o nosso DNA, a nossa cultura, a nossa tradição, ela tem tudo a ver com o Vale, com a Europa, né? De fato, nós somos o Vale Europeu. No entanto, é claro, nós temos grandes desafios pela frente e por isso nós estivemos lá, né, Fernando? Nós estivemos lá para aprender com a experiência deles, para aprender com aquilo que eles já evoluíram e, principalmente, no momento em que nós, no Brasil, discutimos a reforma tributária, para ver de que forma que o turismo acontece, tanto na Itália quanto na Alemanha, já que esse segmento será muito importante na arrecadação de tributos, já é muito importante, será ainda mais importante a partir da reforma tributária. Pois é, antes da gente entrar especificamente nesses benefícios e nas ações específicas que vão ser tomadas a partir dessa visita, Fernando, você que é diretor do SINV, que é um consórcio, como é que funciona isso lá na Europa e especificamente ali na Itália? Essa questão da associação é alguma coisa comum por lá também? Conta pra gente. Verdade. Na enquete tem todas as alternativas, a gente tem que assinalar essa, não é? É só uma questão de ordem de prioridades aí, mas eu acho que isso também é a questão da enquete, e a mobilidade é uma delas que a gente vai comentar também. Bom, nós somos, queira ou não queira, a região sul do Brasil é o berço do cooperativismo no Brasil. É onde surgiram as primeiras cooperativas agrícolas do país, é onde surgiram, envolvendo um pouco também a região do Rio Grande do Sul e parte do Paraná, as primeiras cooperativas agrícolas, as primeiras cooperativas de crédito, tudo que existe de banco de crédito nesse país que foi criado aqui, especialmente aqui o Paraná. Os primeiros movimentos associativos na área da indústria e comércio, podemos olhar nossa região muito forte nisso também. E a gente faria um recorte dentro dessa logística de sul do Brasil para Santa Catarina e dentro de Santa Catarina para cá. Inclusive a primeira cooperativa agrícola do Brasil surgiu em Rio dos Cedros, né? A essa história consolidada. E claro, quando você volta um pouquinho no tempo, não é por acaso que as coisas acontecem. Nós somos pequenos e médios municípios que, historicamente, ou a gente se juntava, quer criar modelos como Vale, né, para se auxiliar, porque nós éramos impactados, e ainda hoje em dia nós somos impactados de forma coletiva. Então esse movimento ele aconteceu, e o outro um traço de uma herança que foi trazida pelo modelo dos nossos primeiros colonizadores, que sempre pensou nesse olhar coletivo. Nesse olhar de primeiro montar a questão cultural, a questão religiosa, monta a sua igreja, a sua comunidade, e no entorno dela um elemento importante que é a escola. Pode pegar todas as nossas comunidades, os primeiros tiveram uma preocupação muito grande em criar escolas, né? Tanto que as primeiras escolas elas são ligadas ao movimento até religioso, mais católico, até devido a essa vivência dos colonizadores. E esse olhar de pensar em conjunto para escoamento de produção, montar suas associações. E isso vem de um berço. E esse berço, no nosso caso, é a região de Trento, né? Nós somos ou praticamente todos os nossos municípios aqui têm um vínculo muito forte com os 166 comunes que compõem a Grande Trento, né? Ou seja, a província de Trento, que goza de uma autonomia que nos inveja, né? Em relação à formatação, só para ter números assim, 90% de tudo que arrecada a província de Trento fica em Trento e não vai para Roma. Imagine Santa Catarina, que é
quinta economia do país, indo para a quarta economia do país, entre os 27 estados. Se 90% dos recursos ficassem aqui, só 10 fosse para Brasília, né, a potência que fosse. Então, isso também é uma provocação que a gente se fez para criar... Hoje 70%. Hoje 70% vai, né? Para Brasília. Exatamente. Né? Mas a tua pergunta é justamente essa ali. E nós temos dentro da coisa pública o mesmo olhar, tanto que na nossa região, o Santa Catarina, eu falo como um todo, é o primeiro berço do associativismo público. São mais de 50 anos, a ANVI, por exemplo, tem 54 para 55 anos de caminhada. Os primeiros consórcios do Brasil surgiram aqui, o CINV tem 27, CISANV 27 também, 26 para 27, a agência reguladora está com 15 anos. Ou seja, há uma vivência da coisa pública que vem de um berço da coisa privada e nós não conseguimos pensar diferente disso. Então, ir lá na origem e perceber a modelagem organizada que tem. Nós visitamos uma associação das cooperativas de produção. Elas trabalham muito com o pequeno produtor. São comunes pequenos, então acaba acontecendo. Então, essa associação das cooperativas tem 5 grandes áreas de atuação. Uma delas é essa questão agrícola, nos interessa muito por um programa de serviço de inspeção, inclusive que o Ministério esteve presente titulando os municípios aqui para poder vender a nível de Brasil, como um instrumento de articulação de trazer o pequeno para o produto de alta qualidade, de entrega de resultado, de valor agregado e que a gente consiga aproximar os elementos que têm a necessidade, por exemplo, o nosso trade turístico todo que quer esse tipo de produto e que às vezes não consegue. Mas enfim, estou entrando numa ação específica, mas para dizer sim, não há como dissociar. Nós temos uma veia histórica que nos traz um modus operandi de ser. E nós aqui, os prefeitos, ficam muito orgulhosos porque mesmo as novas gerações de prefeitada que estão vindo aí, vêm com esse pensamento muito claro de pensar como região, de pensar como ações coletivas. A ANVI faz esse papel e o CINV é o executor, digamos, o braço na hora de executar é o CINV. Essa articulação decisória de pensamento de região está na ANVI e a ANVI traz por si só esse elemento de valor europeu. Então, o valor europeu se traduz em toda aquela tua enquete ali, os 4 itens, eles são primordiais nessa formatação. Muito bem, Arão. E diante dessa visita, do que vocês viram por lá, tem várias prioridades, mas tem vários assuntos importantes, eu diria, mas qual é a prioridade e como é que isso vai ser tratado daqui em diante? Bom, primeiro que é muito disso que o Fernando disse, a importância de nós trabalharmos em conjunto, de forma coletiva. Inclusive, a ANVI é reconhecida em Santa Catarina por ser uma associação em que os prefeitos são muito unidos, em que as 14 prefeituras trabalham de forma harmônica para o desenvolvimento regional. Isso ficou muito claro nessa missão internacional de que esse é o modelo da Europa que dá certo e esse é o modelo que nós precisamos estimular cada vez mais, intensificar cada vez mais. Não dá para cada município ficar no seu individualismo. Nós precisamos trabalhar de forma regionalizada. No entanto, Odair, a prioridade, e isso ficou muito claro para nós, a prioridade 01, ela precisa ser a mobilidade urbana. Nós não temos como garantir o desenvolvimento regional, seja através do escoamento da produção, seja através do desenvolvimento do turismo, seja inclusive para garantir uma educação de mais qualidade, se nós não tivermos mobilidade urbana para transitar entre os 14 municípios. Então nós voltamos também com essa pauta já definida, inclusive definida pelo nosso planejamento estratégico, que iniciou lá em 2022 com um movimento que foi o Vale Europeu em Movimento, em que a ANVI esteve presente nos 14 municípios, através de uma relatoria do SEBRAE, conversando com a sociedade civil. Isso nos trouxe uma carta, um documento que priorizou as pautas da região com o nosso planejamento estratégico desenvolvido em 2023 e 2024, que tem como base central a mobilidade urbana, a infraestrutura. Então essa é a pauta 01 da ANVI hoje. Nós estamos nos dedicando muito para que, de fato, nós tenhamos um estudo, um projeto para garantir mobilidade urbana entre os 14 municípios e a gente consiga garantir essa conexão. Essa conexão hoje, ela é uma conexão cultural, ela é uma conexão de uma prefeitura apoiando a outra, ela é uma conexão, por exemplo, em ações como o nosso cicloturismo, que já se tornou uma referência no Brasil, e nós precisamos consolidar cada vez mais. Pois é, e aí com isso, mobilidade urbana requer muito recurso, não é pouco, né? Para a gente chegar a um padrão europeu, a gente precisa de muito recurso. De onde vem recurso? Qual é o projeto? Com o nosso planejamento estratégico, nós apresentamos ao governador Jorginho Melo. Ele, inclusive, esteve em Washington, na sede do Banco Mundial,
e solicitou o apoio, o respaldo do Banco Mundial para o Vale Europeu. Então, na semana passada, nós chegamos na quarta-feira de viagem. Na quinta-feira, nós já tivemos uma reunião com representantes do Banco Mundial em Blumenau, quando tivemos a oportunidade de apresentar o nosso planejamento estratégico e aquilo que nós estamos encaminhando em parceria com o Governo do Estado. O Governo do Estado está liberando um recurso no montante de 6 milhões de reais para que seja feito o estudo da mobilidade urbana do Vale Europeu. Todo esse estudo ele será desenvolvido com a consultoria do Banco Mundial. Por que isso? Para que o estudo ele já tenha todas os termos, né, e as metodologias definidas pelo Banco Mundial para depois captar o recurso necessário. Com o estudo a gente vai entender melhor. Nós precisamos, por exemplo, de uma linha de trem, nós precisamos de ônibus elétricos, nós precisamos de VLT, enfim, nós vamos estudar as várias possibilidades para garantir uma melhor mobilidade urbana e, inclusive, com um plano de ação, um plano de trabalho. Se começa por onde? Quanto que isso vai custar? A partir desse estudo, aí sim, em parceria com o Governo do Estado, nós iremos buscar, junto ao Banco Mundial, o fundo necessário para se colocar em prática. Às vezes, quando a gente fala em um projeto como esse, que é um projeto de bilhões de reais, não é um projeto simples de se fazer, as pessoas podem dizer assim, mas isso está muito distante, estão ficando malucos, né? Mas a grande verdade é que nós estamos falando de termos um trem no futuro, sendo que nós tivemos um trem no passado. Será que nós estamos tão distantes assim, por exemplo, de ter uma ferrovia? Vamos lá, nós fizemos lá na Europa, de Trento a Munique, nós fizemos de trem. Aquela ferrovia, ela foi inaugurada há 145 anos atrás. Há 149 anos, os imigrantes estavam chegando para colonizar Ascurra. Então perceba que nós não estamos tão distantes assim. O que a gente precisa é, primeiro, ter um bom estudo, e isso nós já iniciamos com essa parceria junto ao Banco Mundial. O segundo passo, os projetos de engenharia, e depois sim a captação de recursos, a busca de recursos para investir. E aí nós temos hoje, né, N possibilidades, como por exemplo, parcerias público-privadas, concessões. Eu fui até questionado, disseram o seguinte para mim essa semana: prefeito Arão, você está sonhando com um trem, sendo que não conseguem nem duplicar a BR-470. O modelo da BR-470 é um modelo falido. Essa que é a grande verdade. Né? Esse modelo do poder público, fazer uma licitação, fazer a obra, né? Não ter ainda uma concessão definida, não ter condições de fazer manutenção, isso não existe mais na Europa. Né? Isso é falido, isso está atrasado. Nós que estamos iniciando um projeto do zero, como esse da mobilidade urbana em parceria com o Banco Mundial, nós precisamos ser ousados, nós precisamos buscar experiências que deram certo. A roda já foi inventada. Né? Então, é buscar junto a esses países, a essas experiências internacionais, o que dá certo e colocar em prática aqui. Pode ser que esse projeto se torne realidade daqui 10 anos, 20 anos ou 50 anos, mas a grande verdade é que o primeiro passo precisa ser dado e isso os prefeitos da ANVI estão garantindo nesse momento. E se me permitir, só um gancho daí nessa questão, assim, eu acho que criando lá com o cenário de vivência que nós tivemos também na região, eles olham para a gente de uma maneira assustada, porque normalmente as prefeituras lá, elas se resumem basicamente a uma unidade de governança, não operação. Não existe médico da prefeitura, enfermeiro da prefeitura, professor da prefeitura. Isso, em grande parte, é terceirizado. Você contrata os serviços e não exatamente opera. E aqui nós vivemos de uma Constituição de 88, que ela, preocupada com o modelo pós-ditadura militar e sem juízo de valor, teve a preocupação de mandar lá para o município o serviço. O problema é que colocou para municípios pequenos de 2, 3, 5, 7 mil habitantes. O menor município do Brasil tem 850 habitantes, que é a Serra da Saudade, para ter noção. E aí a mesma responsabilidade de lidar com alguém que infarta, lidar com essas questões de infraestrutura complexas e que os municípios pequenos não têm nenhuma condição ou dificuldades extremas de lidar com uma estrutura de engenharia, com um procedimento tão amplo. E um detalhe pior, nós fragmentamos o limite. Vamos pegar exemplo que nós falamos aqui de mobilidade urbana, do mais básico conhecido, que é o transporte público de ônibus. O município de Ascurra apita sobre o território de Ascurra. O município de Rodeio apita sobre Rodeio. Timbó apita a concessão do transporte, o de Timbó. E aí o que acontece? Comumente, o ônibus que Rio dos Cedros concedeu e o de Timbó concedeu não batem o mesmo horário e são empresas diferentes.
Então, esse elemento lá sempre foi pensado como região, nunca pensado como município, questões estruturantes, que envolvem mobilidade, todas as questões de infraestruturas fortes, todas as questões ligadas à questão, por exemplo, de saúde, defesa civil e tal, sempre como região. E não é uma escolha do município, não, isso é, digamos, regional. A escolha tem que ser assim, porque não adianta, vamos ler em saneamento, o município de Timbó fazer um trabalho de saneamento bem feito, se o Rio do César não fizer, porque é o mesmo rio, nós vamos nos impactar. Então, infelizmente, lá atrás, em 88, nós criamos uma situação de descentralização, é fato, ok? Mas despreocupada como é operacionalizar esse negócio. E aí, a nossa região sul, ela já vem há mais tempo entendendo o que pensar regionalmente e usa os mecanismos que são as nossas associações ou os consórcios como instrumento para. Mas ainda ele é voluntarioso, diferente da província. Trento, lá não é uma escolha de um prefeito querer estar ou não. É condicionante, esse trabalho é assim, seja para resíduos ou o que for. A gente está do nosso jeito, mesmo com a legislação travada que o país tem, criando essa ferramenta de articulação. E ela hoje ainda é voluntariosa, por isso nossos prefeitos têm esse entendimento, mas poderia algum prefeito simplesmente dizer, não, eu não preciso disso, eu não preciso estar na ANF, eu não preciso estar num consórcio, eu posso ser só o prefeito da minha cidade, tocar as coisinhas que eu estou e fazer de forma isolacionista sem ter uma visão regional. A visão dos nossos prefeitos, não só de agora, mas as últimas gerações especialmente, tem isso muito presente, é o que nos diferencia de outras regiões do Brasil. Acho que para as pessoas entender, por mais que a nossa legislação ela é travada, eu acho que lá em 88 ela teve um objetivo, talvez, a ser alcançado, mas por outro lado ela engessou determinadas ações. Isso que o prefeito falou já devia ter sido tratado regionalmente, essas questões de mobilidade, há 30, 40 anos atrás. Teria ficado mais fácil se já ficasse claro que teríamos uma região, os 14, um território com essas questões de mobilidade. Aí nós teríamos uma única concessão de transporte, unificando tudo e com todos os modais possíveis, e dentro de um volume de 14 municípios, com Blumenau junto, quando a gente fala em milhões ou bilhões, a conversa é mais simples do que quando a gente pensa como uma Rio do César, uma rodeio isoladamente. Então, às vezes, as pessoas em casa estão escutando, acham que é um número, uma cifra grande, mas ela é na proporção do tamanho que é. Nós estamos falando de 840 mil habitantes, né? 840 mil habitantes, e só para se ter uma ideia, né? O orçamento do governo do estado de Santa Catarina é em torno de 50 bilhões de reais por ano. Sim. Né? E nós estamos falando aí de investimento, por exemplo, de uma ferrovia de 2, 3 bilhões de reais. Então não é algo impossível para uma região como a nossa, que é uma região que arrecada muito. Muito bem, olha só, acho que deu para a gente ter uma ideia do que nós temos pela frente. Os desafios são gigantes, mas que bom que tem alguém encampando isso. Como o Arão falou, a árvore plantada hoje, muitas vezes você não vai nem colher o fruto, né? Mas ela foi plantada e vai gerar os frutos. Então é importante que a gente esteja com essa visão e a gente fica feliz com isso. Que tem gente pensando lá na frente, que não está só olhando para o próprio umbigo, próprio nariz e pensando em termos regionais, para benefícios regionais. Deixa eu aproveitar e puxar a sardinha aqui. Ontem meu pai faz 79 anos. Opa, parabéns. E ele quer plantar guanandi, que demora 40 anos para colher. Eu disse, pai, ele disse, filho, eu não estou falando para mim, né? Então, é isso aí. Sirva de conselho nessa mesma lógica. É isso aí. Gente, um abraço para vocês, obrigado aí pela participação. E a gente, claro, vai conversar muito mais vezes aí sobre esses projetos e que realmente vocês comecem, não desistam, porque o nosso Vale precisa. Abraço, Arão, obrigado pela participação. Um abraço, Odair, um grande abraço a todos os ouvintes e até sexta-feira. Até sexta-feira. Fernando, um abraço. Obrigado aí pelo espaço e prazer estar aqui. Essa foi a nossa entrevista, muito interessante, muito importante aqui para a nossa região. Ofertas imperdíveis no Gula Mania.